Ustam Aswagyam Agirtikaram Arjuna Galibya Masmagamaha Marta Naitayu Papadyate Kishudram Hidrayurbalyam Tyaktotishita Parantapa Sarvam Guhyatimam Uvaha Srine Paramam Vacha Ishitozimidritamiti Tatovakshiyamite Hitam Swaram Sarvamurtanam Hidrishe Arjuna Distitati Brahmaye Sarvamurtani Yantrahudani Mayaya Tamivacharanam Gacha Sarvabhavena Bharata Tat Prasad Param Shakti Stanam Prapsyasi Shashvat Sarvadharmam Parityava Mamekam Sharanam Vraya Ahantua Sarvapa Bebio Mokshiyami Mashushaha. Tu te afliges, ó Arjuna, por aqueles que não lhe merecem. E, no entanto, palavras de sabedoria. Os sábios não se lamentam pelos ignorantes, e nem pelos doutos se regozijam. Ó Arjuna, por que te deixas dominar por esta confusão promovida pela falta de equanimidade? Este transtorno é contrário ao espiritual e frustrará a elevada finalidade, tendendo a obstaculizar a beatitude. Ó Partha, não cedas à inação. Isto não é digno de ti, ó tu, conquistador. Rechaça este deprimente desalento mental e empreende a elevada ação. Escuta meu supremo conselho, revelador do profundo mistério brânico. Tu és eternamente amado por mim e, como tal, falo para a tua felicidade espiritual. Ó Arjuna, o Supremo Senhor reside centralmente em todos os seres, impulsionando-os à realização na roda evolucionária por meio de sua chave. Busca-o sempre, ó Bharata, como a universal imanência, e por tua graça obterás a suprema paz e a eterna realização. Sintetizando nele todos os evolutivos dharmas, busca o único Brahma e sua suprema Shakti. Eu, como Ikshara, o Atma que reside no coração, liberar-te-ei de todos os pecados. Não sucumbas, ó Arjuna, pela tristeza. Pronto. Eu não sabia se vocês queriam que gravasse. Aí eu falei, se for gravar, não quero perder essa entrada do Francisco, né? Aí eu coloquei para gravar. Então nós estamos gravando. Excelente, Rubens. Obrigada. Gratidão aí. Namastê. Namastê, boa tarde a todos. Eu acho que uma forma muito auspiciosa de nós começarmos. Uma boa lembrança. Ainda mais dizendo, né, para buscar o único Brahman, que por coincidência é o tema desse nosso capítulo. Então, o conselho de Krishna quanto a essa busca tem um pouco a ver especificamente com esse capítulo, que trata do Akshara, que é um outro nome para o
Tati Brahm, como ele diz, ou para o Atman, ou para o Supremo Purusha, ou para esse aspecto manifestado da divindade, do universo manifestado. Não aquele do qual a gente só pode dizer isso não, o transcendente. Bom, eu estou pronto para começar, dependo só de vocês, para saber se podemos começar o capítulo 8º. Podemos? 16º. Oh, desculpa. É o 16º Podemos capítulo. sempre. Qual capítulo? 16º. Ah, o senhor falou então. Pois é, eu me enganei, porque eu estava com a outra Gita na cabeça. E a outra Gita seria o capítulo 8º. Eu esqueci, você conseguiu emitir? Consegui. Então, posso começar? Com certeza. Tá bom. Então, esse 16º, professor, esse 16º capítulo vai tratar do imperecível, do Akshana, que é o princípio de vida, ou seja, o Atman. Então, o verso inicial diz assim: ó tu, Supremo Purusha, o que é Tati Brahm, o que é Adhyatma e o que é Karma, como também o que é que se considera como Adibhuta e o que se diz ser Adidaiva. O que é a Diagna que está nesse corpo, ó Madhusudana? E como podes tu ser reconhecido pelos aspirantes disciplinados durante o tempo de sua jornada? Isto é, no processo mundanal e durante a meditação. Então, o Senhor Krishna respondeu. E aí é o verso principal do capítulo. O Supremo Tati Brahm é o Akshara, o Atman, o imperecível. Sua própria natureza é conhecido como Adhyatma, ou seja, o Ser Supremo, a manifestação que constitui o processo evolutivo de todos os seres do processo sansárico mundanal é considerada como karma ou atuação. Adibhuta é a natureza da Prakriti, que é a matéria. Adidaivata é o Supremo Purusha. E nesse corpo, ó tu, o melhor dos homens. Eu sou o Adiagna. Então, esses versos todos estão no capítulo 8º, como havia mencionado, de 1 a 5 do capítulo 8º. O quinto verso já traz aqui alguns problemas que eu quero convidar vocês para refletirem comigo. Qualquer pessoa que dedicada exclusivamente a mim, na culminação de cada ato, dedique seus frutos, e ele mesmo a mim, ainda quando esteja empenhada no processo sansárico mundanal, sem dúvida alguma, me alcançará.
Esse verso tem um problema, de novo, de interpretação, que a tradução não é literal. E por isso traz um pouco de confusão para a gente. Aqui, quando ele diz, ainda quando esteja empenhada no processo do mundo, isso não aparece no original. O original se refere a um momento que era muito comum se discutir na tradição védica, que era o momento da morte. Então, aqui, o que ele diz é qualquer pessoa dedicada a mim, que dedique seus frutos na hora da morte. É mesmo aquela hora difícil, onde a gente está para morrer, e muita coisa em relação à nossa passagem depende dos pensamentos que nós alimentamos nessa hora. Isso era muito comum na tradição da Índia se discutir. E aqui a referência é a isso. Então, para não parecer assim que é só eu que estou sendo um pouco implicante, eu queria pedir para alguém olhar como isso aparece em alguma outra tradução. Seria o capítulo 8, o verso 5º. Se alguém tiver com outra guita na mão. Ninguém? Maria Lúcia. Boa tarde, Maria Lúcia. Estou pegando a minha aqui, só um minuto. Tem que abrir aqui, vai lá. Pode ir, Maria Lúcia, depois a Cristina fala. Não, o meu está fechado também, tem que abrir, demora um bocadinho. Pode ir, Maria Lúcia, eu espero. Eu estou abrindo o meu aqui também. Então, professor Rubens. Na minha nem está longe. É o 8 e o 5º, né? Achei aqui. É o do Lawrence, né? Da editora Pensamentos, do Francisco Valdomiro Lawrence. O 8º é o capítulo 8, verso 5. Quem, na hora da morte, em mim fixa o pensamento, entra, depois de ter deixado o corpo, diretamente em minha divina essência. Só esse curtinho, do jeito que você falou aí, se refere à hora da morte, né? Que é uma metáfora, né, Rubens? Pode ir, Maria Lúcia, por gentileza. É a Gita como ela é. Todo aquele que, no fim de sua vida, abandone seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, no mesmo instante, alcança minha natureza. Quanto a isso, não há dúvidas. E aí tem um significado. Quer que leia? Não precisa, porque aí a interpretação específica Prabhupada. Mas para a gente, a ideia está dada. Eu vou ler mais uma aqui, que é da Glória Arieira. Ela traduz assim: e abandonando o corpo na hora da morte, aquele que parte lembrando-se somente de mim, vai para a minha natureza. Quanto a isto, não há dúvida. Então, acho que fica claro que o verso trata disso. E eu posso interpretar um pouco diferente quando eu tenho em mente bem claro que eu estou fazendo uma interpretação, um comentário. Então, quando a gente de fato considera que a nossa Gita ela é o comentário de Hansa Yogi, que foi extraído do comentário dele, então o Vasudeva pode traduzir assim:
Só precisaria ter ficado mais claro, né, essa ideia de que se está comentando esse verso e fornecendo uma interpretação, mas que não necessariamente corresponde a uma tradução fiel e literal. Tá certo? Então eu estou um pouco com a voz um pouco ruim hoje, estou um pouco fraco. Eu queria pedir para alguém me ajudar. Nós vamos mais devagar, quem sabe verso a verso, mas eu queria que alguém me ajudasse para facilitar assim a... Ai, professor Rito, quer ler? Ou então, se quiser, eu posso ler aqui. Fique à vontade. Eu posso ler, mas eu queria fazer uma pergunta. Não sei se a gente dá mais, ainda fica aqui. Em que sentido que você acha que esse verso se aproxima da outra? Estou tentando ler e não estou assim... Seria uma morte diária? Não sei. Fiquei meio... Seria o ato acabado em cada ato? Não sei. Eu vou ser muito honesto. Eu concedo que essa seja uma interpretação, mas ela não me agrada e eu também não saberia fazer essa aproximação. Eu jamais traduziria assim. Talvez seja coisa que está nas mãos de um mestre e ele tem uma informação que escape para nós. Ou a outra hipótese, que também é igualmente provável, é que seja mesmo um erro. Eu não acho que, porque são instrutores, que eles são infalíveis. Todos nós somos falíveis. Então, podem ter uma aproximação, mas para mim não fica claro qual é. E eu já olhei em outras guitas do Shuddha Dharma, ninguém se aventura a criticar o mestre e todos fazem a tradução exatamente como ele, perdendo a oportunidade de refletir mais profundamente sobre o verso. Eu não vi nenhuma tradução que, nesse particular, fosse assim um pouco mais atenciosa para esse detalhe. Nenhuma. Então, eu não sei te responder. Ô, Maria Lúcia, deixa a dona Lourdinha falar, depois eu falo, porque eu pensei igual a Maria Lúcia, entregando a mim os frutos da ação, né? Aquela ação pessoal. Pode falar, dona Lourdinha. Eu pensei igual a Maria Lúcia. Então, se isso tiver certo... Eu não penso, não. Eu também estou perguntando, mas... Eu também estou perguntando, mas o meu pensamento foi ao encontro ao seu, entregando os frutos da ação. Quer dizer, a ação impessoal, né? Você entrega a arte... Se isso estiver certo, tem que se seguir logicamente o próximo verso. Ele tem que levar essa compreensão. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos deixar a dona Lourdinha falar primeiro. Não, eu tenho dúvida do seguinte. Eu acho que durante a nossa vida, quando falhou, já peneirou aquelas situações de apego, venceu e, enfim, chega o momento de ser chamada. E se isso ocorreu, certamente você superou todo aquele que se chama castigo, né? Recebe o mérito ou não. E se a vida, durante toda a vida, foi uma vida de egoísmo, de apego, de incompreensão, desamor, eu fico pensando, será que, num momento crucial, pedir a Deus perdão, se tudo isso é eliminado, ou se essa vida que foi entregue de uma forma tão contrária aos princípios do Dharma, da lei,
se vai ser respeitada. Aqui de Paramahansa Yogananda, ele fala assim: presos por centenas de algemas de esperanças e expectativas egoístas, escravos da ira e da paixão, empenham-se em garantir os prazeres físicos, juntando riqueza de maneira desonesta, acreditando que a satisfação dos desejos corporais é o objetivo supremo do homem, confiando que este mundo é tudo que existe, esses indivíduos, até a hora da morte, absorvem-se em afeições e preocupações terrenas. Eu concordo com a senhora com a leitura do Paramahansa, até porque quem não levou uma vida digna, na hora da morte, não consegue alimentar esses pensamentos dignos. Eu acho que é isso que esse verso está dizendo. E o próximo verso vai esclarecer esse assunto, eu imagino, né? Então, eu ia pedir para a gente voltar à leitura agora e ver o próximo verso, como é que ele nos ajuda. Você vai ler, Mariana? Posso ler. Ó Caunteia, quem quer que seja que na combinação de cada ato dedicar seu próprio ser a qualquer um dos meus aspectos, sempre atento a isso, igualmente o alcançará. Posso ir? Ao aspirante que, com o coração cheio de devoção, ainda que de vez em quando se concentre em mim longamente, a tal yoga espiritualmente harmonizado, eu sou facilmente acessível. Só um minutinho. Vamos discutir um pouquinho esses dois versos. O verso 6 e o verso 7. Olha só. No verso 6, na combinação de cada ato, é a mesma interpretação ainda. Peraí, está dando... Eu vou fechar aqui alguns microfones. Está dando microfonia. Então, olha só. Na verdade, não é na combinação de cada ato. É na hora da morte. Se nós pegarmos o capítulo 8º, no verso 6º da Gita, ele continua dizendo isso. Mas vamos avançar, vamos para esse 7º verso. Há um aspirante com o coração cheio de devoção, ainda que de vez em quando se concentre em mim longamente, a tal yogi, eu sou facilmente acessível. Bom, esse verso, eu não posso aceitar essa tradução de maneira nenhuma, até onde eu compreendo, né? Porque esse verso começa a definir o que é a meditação. E do modo que está formulado aí, ele está definindo a antimeditação, não a meditação. Quando eu penso em foco, quando eu penso em atenção plena, não pode ser ainda que de vez em quando. Isso não é para membro do Shuddha Dharma de forma alguma. Não é para membro do Shuddha Dharma. E, de novo, pode ter sido até alguma coisa, um gancho que foi colocado aqui, para que o discípulo atento refletisse e, na hora certa, traduzisse da forma correta e apresentasse uma outra versão. E até agora, nenhuma das traduções feita por nenhum
dos membros da nossa instituição contemplou isso. Para ter uma ideia melhor de traduções desse verso, é olhar o verso 14 da Gita tradicional. Então, eu queria pedir para a gente ver. Pode ser a Gita do Yogananda, que está com a dona Lourdinha, né? Não, no capítulo 8, verso 14. Pode ser a do Valdomiro Lores, que está com a Maria Lúcia. Pode ser a do Prabhupada, que está com a Cristina. Não tem problema. E outra Gita qualquer. Só para a gente ter uma ideia de como eles traduzem isso. Pode ir? Pode? Para aquele que sempre se lembra de mim sem desvios, eu sou fácil de obter, ó filho de Parta, devido à sua constante ocupação no serviço devocional. Eu acho que é justo o contrário. Talvez esse pedacinho que está entre as vírgulas ainda que de vez em quando, é que entrou errado aí. Perfeitamente. Perfeitamente isso. Perfeitamente isso. Isso é um verdadeiro absurdo. Tá aí. Isso é um crime. Para a gente estudar uma escritura sagrada e ouvir uma coisa horrorosa como essa que está aí, e ninguém atentando para isso até hoje. Porque isso é o contrário da meditação. Uhum. Porque se tirar isso, fica bom, né? O aspirante que coração cheio de devoção se concentra em mim longamente, a tal yoga espiritualmente harmonizado, eu sou de fácil acesso. É mais ou menos o que está o que eu li aqui. Exatamente. Porque, na verdade, agora, ele vai começar a tratar aqui da Nirguna Dhyana, né? Que é essa meditação no Atma. Né? Ou seja, que é quando começa a ter esse foco, essa concentração no coração. Né? Então, e a pessoa que se preparou a vida inteira, na hora da morte, naturalmente vai para esse lugar. E aí você alcança o que ele chama às vezes até de Brahma Nirvana, que é a morte em união com Deus. Né? Agora, se a minha vida não foi assim, é claro que na hora da morte eu não vou ter essa capacidade de voltar o meu pensamento, o meu foco para o coração. Mas aqui ele está começando a treinar a gente no que é a Saguna Dhyana, a Nirguna Dhyana. Então, esse verso 7, eu posso estar enganado, deixa para as autoridades da instituição discutirem esse assunto. Mas eu levanto essa crítica e gostaria de ouvi-las. Existem autoridades, e não são poucas, então que elas deem conta desse verso. Eu gostaria de ouvi-las. E os tradutores desse verso, por que optaram por essa... Se não está dizendo que está se baseando em Vasudeva, se está dizendo que está partindo do sânscrito, ou algo assim, sempre que eu forneço uma nova tradução, ela só se justifica se ela acrescenta alguma coisa de relevante em relação a que já existia. Então, quando eu vejo a tradução do AID, a tradução da seção brasileira do Shuddha Dharma, a própria tradução da grande síntese, né? A gente percebe que tem esse erro. Mas eu também já vou dar a resposta, que é a desculpa. Na verdade, o trabalho de tradução é um trabalho educativo, é um trabalho de aprendizado, é um esforço para a pessoa se aproximar da doutrina. Então, o que eles deviam ter, talvez, consciência é que essas traduções oferecidas por eles não deveriam ainda ser oferecidas para o mundo, porque elas são mais material de estudo para eles próprios, mas ela não está ainda numa forma bem acabada para ser oferecida como algo para se falar em nome da instituição. Se a gente for pensar atualmente. É assim como eu vejo. Então eu lembro que quando o próprio Francisco
E aí eu participei, inclusive, de algumas reuniões de grupo para fazer a tradução da grande síntese. Eu via como o grupo se reunia, e como eles estudavam, e como eles se dedicavam, e como naquela hora o sagrado se manifestava, muita coisa importante acontecia, a devoção deles aumentava, e era um trabalho, um estudo maravilhoso. Então é legítimo, é necessário, é verdadeiro. Agora, isso não é suficiente para se produzir uma boa tradução para oferecer para o mundo todo. Aí faltam algumas coisas. Mas enquanto material de estudo, é de muito valor. É de muito valor. Então é aí, ou seja, quando eu me dou conta que ao fazer esse trabalho, em grupo ainda, com os meus irmãos, eu estou fortalecendo a egrégora, eu estou fortalecendo a instituição, aí isso se justifica. E eu tenho para mim que sempre foi essa a razão principal de Francisco. Tanto assim que ele escolheu o grupo para fazer a tradução de pessoas que tinham um coração puro, mas não necessariamente que tinham conhecimento do idioma, do sânscrito, né? E nem ele queria isso, porque ele queria ver esse esforço de entender o texto e que se colocasse naquelas palavras no português como ele estava entendendo. É assim que eu vejo. Agora, eu posso estar enganado, porque eu estou falando agora só como um teórico, vamos dizer assim, e não como um religioso, que tem essa dimensão mística, que às vezes escapa ao nosso alcance o entender a motivação desses estudos. Mais uma coisa eu digo, no futuro isso terá que ser modificado. Porque, como disse a Maria Lúcia, o sentido desse verso 7º é o oposto do que se pretende no texto. Alguém mais queria falar alguma coisa? Eu penso, Rubens, que não existe meia devoção, né? Ou você é devoto, é totalmente devotado inteiramente, ou você não é. Então, isso também vai ao encontro do que está falando esse verso. Ainda que de vez em quando não tem isso. A concepção de bhavana da unidade, você leva para o dia inteiro, após, durante e depois da meditação. E não existe. Eu acho que vai por aí mesmo. Então, eu concordo. Talvez a intenção do tradutor, e ficou mal entendido no português, fosse ser bondoso conosco, né? E dizer, claro que para todo mundo é assim, mas é devagarzinho que a gente chega lá. Você começa de vez em quando, você vai intensificando, mas você não pode estimular para que seja esse de vez em quando. Então, eu quase que entendo que talvez no inglês, ou a pessoa que sabe o sânscrito, no inglês, tivesse pensado que desse esse sentido, mas não deu esse sentido. E aí, quando vem para o espanhol e para o português, fica pior ainda, né? Fica pior ainda. Mas a gente percebe que a ideia é essa, ou seja, ninguém consegue estar o tempo todo assim. Então é quase como se a gente reconhecesse. Eu não estou o tempo todo assim. Então eu estou nessa condição do de vez em quando. Todo mundo está. Mas não é que eu admito isso como certo. Eu estou sempre lutando, num certo sentido, para me disciplinar, para vencer esse estado de inconstância. Porque tudo que a gente pede é constância, equilíbrio, né? Então isso afasta um pouco. Mas eu concordo com você sim, Cristina. Eu acho que a gente podia avançar para o próximo verso. Não sei quem quer ler. Ok. Aquele que medita sobre o onisciente, o eterno, o instrutor de Bhagavad Shastra,
mais sutil do que o sutil, sustentador do cosmos, mais além de toda concepção mental, nirguna, radiante do sol, transcendendo as trevas. Também estabelecendo corretamente a inteligência entre as sobrancelhas durante o alinhamento dos veículos, na prática meditativa, permanecendo sem distração mental, devotado e com iógico poder, alcança o divino Purusha. Então, só um minutinho. Olha só que interessante. Do verso 7 ao verso 9, eu estou definindo a Nirguna Dhyana. Eu acho até melhor do que dizer, como colocado em cima, o resultado dos Aksharopasakas, ou... Não, começa ali. E aqui no 8 e 9 ele diz a natureza da Upasana, da adoração. A adoração aqui tem que ser entendida como as 3 dhyanas. E aqui ele está descrevendo a Nirguna Dhyana. É muito mais óbvio, porque na nossa prática nós fazemos as 3 dhyanas. Então, é disso que eu estou dizendo. Né? Então, essa que é a Upasana. É a Nirguna Dhyana. Pelo menos é como eu leio esse verso. Não sei se alguém quer dizer... Parece que é quase uma evolução, né? Porque lá na pergunta, lá na segunda pergunta, onde fala os aspirantes disciplinados. Então, quando você juntou o 7, 8 e 9, me parece que vem mostrando aqui uma evolução em termos de harmonização espiritual, né? Como você mesmo falou, que pode começar mais inconstante, mais devagar, e que aos poucos vai chegar até uma prática meditativa, né, diante do sustentador do cosmos, do divino, alcançando o divino Purusha, enfim. Interessante sua análise. Vamos dar uma mãozinha aqui para o pessoal. Quem será que mais alguém quer falar? Dona Lourdinha? Ou Solange, Verônica? Professor Rito? Podemos seguir, então? Aqueles que conhecem o Atma declaram ser ele inviolável. Dele, o desapaixonado Yati, que é o aspirante avançado, busca se aproximar e nessa busca vive em castidade. Também este estado eu te explicarei resumidamente. Conhecem o dia e a noite de Tat Brahma aqueles que reconhecem que seu dia constitui a conjunção dos 4 vyavasayas ou funcionamentos, e que sua noite é a cessação desses. Só um minutinho aqui, nesses 2 versos, né? Primeiro, deixa eu ver aqui só uma curiosidade, eu vou ler como a Glória traduziu esse verso 11. Aliás, o verso 10, que seria o 11 do capítulo 8º. Aqueles que conhecem os Vedas falam sobre esse Brahman, que é imperecível. Os ascetas livres de desejos alcançam esse Brahman. Pessoas que desejam esse Brahman vivem uma vida de estudo. Eu falarei brevemente para você sobre esse objetivo. Aqui, eu gostei dele dizer da castidade, porque a vida de estudo no sânscrito é a vida do Brahmachari, que é a vida da fase da vida que você mantém a castidade. Deixa eu só ver se isso aparece aqui mesmo no...
Brahmachari. É isso mesmo. Então, a gente pode traduzir como o nosso tradutor escolheu. Não como vida de estudo, mas como uma vida de castidade. A própria vida de castidade é uma vida de estudo em si mesma. Em si mesma. Agora, a palavra Vyavasaya, que é muito cara para nós já estudamos ela no passado, em outros capítulos, de novo é uma interpretação, ela não aparece no texto no sânscrito. Já que é um termo sânscrito, e já que ele está citando esse termo, é de se imaginar que esse termo estaria no verso, mas não está. De novo, é uma interpretação, não uma tradução. Eu não sei se... Yogananda, Pois não, dona Lourdinha? nesse sentido, está dando sincronia. A sensualidade, a ira, a cobiça constituem o tríplice portão do inferno, que leva à destruição do bem-estar da alma. Portanto, essas são as 3 coisas que o homem deve abandonar. Ó filho de... Desviando-se dessas 3 entradas para o domínio das trevas, o homem comporta-se consoante seu próprio e máximo bem, em consequência, alcança o Supremo. Então, ele define Dona Lourdinha, a só entrada... poderia ler no capítulo 8º, o verso 11 do Yogananda, porque esse verso que a senhora leu casa muito bem aqui, mas não é o verso que nós estamos estudando. Seria o verso 11 do capítulo 8º do Yogananda. Yogananda. Capítulo 8º, verso 11. 11. Tá. Então, aqui ele não numera. Ele não numera os versos. Então, seria a experiência do yogi na hora da morte? Não, né? Não, tem relação com isso. Mas eu queria ver exatamente o verso como está. Se aí não está numerado, a gente pode ver as outras, quem sabe as outras traduções da Maria Lúcia trouxe, da Cristina Célia. A do Lawrence, o 11 fala assim: quero descrever-te em poucas palavras o caminho ao Espírito Eterno. Aqui as escrituras sagradas chamam o caminho para a imortalidade. Este caminho é seguido por todos os que dominaram a si mesmos e se libertaram das paixões. E é escolhido por aqueles que se dedicam a uma vida santa, de continência, ascetismo, estudo das verdades divinas e meditação. Vida santa e ascetismo é sinônimo de castidade que ele utilizou. Maria Lúcia, quer ver como está aí? Aqui está assim. As pessoas que são versadas nos Vedas, que pronunciam o Omkara, e que são grandes sábios na ordem renunciada, entram no Brahma. Desejando-se tal perfeição, deve-se praticar o celibato. E agora vou explicar-lhe sucintamente este processo através do qual pode-se obter a salvação. Então, ele vai seguir explicando, mas aí já é o próximo verso. Isso.
Aí seria ser... yoga consiste, vou ler esse aqui, então, só para explicar. A yoga consiste no desapego de todas as ocupações sensuais. Para estabelecer-se em yoga, a pessoa deve deixar todas as portas dos sentidos e fixar a mente no coração e o ar vital no topo da cabeça. Perfeitamente. Muito bom. Eu acho que nós podemos voltar para o nosso texto. Porque agora o nosso verso 11 corresponde ao 17 da outra Gita. Mas vamos ler então, agora de uma tacada só. Aliás, o 17 já foi, né? O 18, aliás, o 12, o 13, o 12 e o 13, né? Uhum. Só que eu queria te perguntar é o seguinte, ele diz do dia e da noite, né, como dois opostos, não sei. Aqueles que reconhecem o seu dia constituem o conjunto dos 4 vyavasayas, ou funcionamentos. À noite, a cessação deles. Pois é. É uma coisa sem sentido. Não sei se não tem sentido, se eu não entendi nada. Se a gente abandona. Não, a ideia seria olhar o verso, eu também achei aqui, que ele está privilegiando o conceito de Vyavasaya, que não está no texto. É melhor a gente comparar com o verso 17 do capítulo 8º. Como é que está o verso 17 do capítulo 8º? Estou indo lá. 17. Corresponde a um pelo cálculo humano, quando se soma um total de 1000 eras, obtém-se a duração de um dia de Brahma. E esta é também a duração da sua noite. É isso. Essa que é a ideia. Pode olhar uma outra tradução para a gente comparar. Aos dias de Brahma sucedem as noites de Brahma. A sua duração é enorme, pois conta-se em milhares de séculos. Mas essa questão aqui da noite, que a sua noite é a cessação deles, né, do conjunto dos 4 vyavasayas ou funcionamentos, tem a ver com pravriti, que é o dia, né, quando você vive para a exterioridade, para a objetividade, e a noite é nivriti, quando você volta para a interioridade. Então, eu penso que é nesse sentido aqui. Não, claro, com certeza. Mas aí a gente tem que jogar isso na questão do dia. Na nossa doutrina, esse é o entendimento. Mas uma coisa é o que a nossa doutrina diz. Outra coisa é com os versos da Gita estão dizendo nesse momento, né? Como é que um verso vai se casando com o outro. Mas eu entendo perfeitamente que é isso, não tem dúvida. Mas assim, ficou meio solto, né, esse verso que parece. Né? Aí eu vou pedir licença para ler outra vez na Gita, só que eu vou começar do 16, para poder dar um sentido. E vai até o 18, porque é o 18 que explica. Tá. Partindo do planeta mais elevado no mundo material e descendo ao mais baixo, todos são lugares de miséria, onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Mas quem alcança minha morada, ó filho de Kunti, jamais volta a nascer. Pelo cálculo humano, quando a soma de um total de 1000 eras obtém-se a duração de um dia de Brahma, e esta é também a duração de sua noite. No início do dia de Brahma, todos os seres vivos se manifestam a partir do estado imanifesto, e depois, quando cai a noite, voltam a fundir-se no imanifesto. Muito bom. Então, eles coincidem com o que a Cristina leu, né? Falou, perdão. Aí dá sentido. E se a gente olhar agora no nosso verso, ele vai dizer isso também, que é o verso 12, que a gente vai ler agora, o 12 e o 13. Uhum.
No começo de seu dia, todos os seres são manifestados, emanando do imanifestado, e ao chegar sua noite, emerge novamente naquele manifestado. Ó parta, esta multidão de criaturas, depois de repetidas manifestações, emerge durante sua noite e, impelida por ele, emerge para o novo dia. Isso são os processos de pravriti e nivriti, num certo sentido, que é de exteriorização e de interiorização, né? Ou de vrit, é essa coisa assim, né? Pra é para fora. Então é isso, é manifestação, é externação. Ni é negação. Então, ni, vrit, é negação do movimento. É quando tudo se recolhe de volta. Isso aqui é o dia e a noite de Brahman. Do movimento ao não movimento. Uhum. Mas isso pode refletir no nosso dia e noite? Tudo é metáfora. Tudo é metáfora, com certeza. Tudo bem. Ô Rubens, eu acho Não, que estou pensando nisso que ela falou, porque o funcionamento via vazaia é do macrocosmo ao microcosmo, né? Parece. Dá esse entendimento aqui, né? Tudo que acontece na noite de Brahman reflete no micro. Quando ele está falando em Brahman, estou falando na manifestação, na criação do universo, e depois do processo de absorção do universo de volta, né? É como se fosse o Big Bang e depois o movimento de volta. Do Bang para o Bing. Uma coisa assim. Essa coisa, BUM! Depois volta, né? É a respiração brâmica. Você expira e inspira o universo. Na metáfora. Então, isso aqui é metáfora. São linguagens, para a gente dar conta do... Como é que a gente vai explicar isso? Eu não tenho a menor ideia, né? Não tenho a menor ideia. Mas tem essa ideia... Mas se eu tenho que viver isso, amigo, eu tenho que entender mais um bocadinho. Agora em nós, aqui no mundo, nós como seres, quando eu estou na minha pravriti, sou eu me relacionando com o mundo. Então é Arjuna no campo de batalha. É pravriti. Agora Arjuna, questionando dentro de si, no seu coração, a sua ética, ou seja, ele se voltando para dentro de si mesmo, é ele no seu processo de nivriti. É ele buscando o contato com a volta para o contato com Deus dele. E o que o Shuddharma pede e o que o Senhor Krishna pede é para vriti e nivriti é uma coisa só. No entendimento védico anterior, esses dois movimentos eram dicotômicos, contrários e contraditórios. Ou você se envolvia num processo ou no outro. Ou você ia para fora ou você ia para dentro. O que ele está dizendo aqui é isso. Quebra essa ideia de dentro e fora, não existe isso. Tem um jeito de olhar que tudo é dentro. Tudo é dentro, só existe a gente. Ou tudo é fora, ou não existe mais dentro e fora. Então, quando Arjuna age assim, como instrumento de Deus, aquela ação que ele combate na guerra já não é mais fora dele. Porque ele é um com todos aqueles seres da guerra. Então, como é que pode ser fora dele? Não é mais pravriti nesse entendimento. Claro que isso é para você entrar com esse espírito de sintetizar esses dois momentos, que é o momento de ação e o momento de não ação. Quando eu estou no mundo, é ação. Quando eu estou dentro de mim, em busca de conhecimento e contato com a minha alma, é esse movimento de não ação. Né? Eu não estou relacionando com o mundo. Então, lá na tradição védica, você primeiro vivia o mundo da ação, depois você vivia o mundo da não ação, quando você ia ser um asceta, um sannyasi, um renunciante. Renunciante é o quê? Ao mundo das ações. E o Krishna diz o quê para Arjuna? Não há que se renunciar ao mundo das ações.
Porque o mundo das ações, no fundo, é o mesmo mundo que o mundo da não ação. O mundo da consciência. E o mundo do concreto é a mesma coisa. Porque todo o universo é só consciência. É assim que eu vejo. Mas é claro que existem outras interpretações. Podemos seguir? Sim. Ó Parta, essa multidão de criaturas, depois de repetidas manifestações, emerge durante sua noite e, impelida por ele, emerge para um novo dia. Distinta de tal multidão de criaturas é a suprema natureza do imanifestado. Sendo assim, ele é e não desaparece com o desaparecimento de todos os seres manifestados. O imanifestado é o Akshara. Os videntes afirmam ser ele a suprema meta alcançada, a qual os aspirantes não regressam, não retrocedem mais. Este é o meu mais elevado estado. Ó Parta, este é o supremo Purusha alcançável por meio de total devoção iógica. Nele, todas as criaturas existem e por ele tudo é compenetrado. Quanto aos devas, aspectos do Purusha, se a eles são dedicados os frutos das ações, concedem aos aspirantes uma salutar prosperidade. Aquele que desfruta ele mesmo dos frutos das ações, sem dedicá-los à divindade, é verdadeiramente delimitado entendimento. Só um minuto. Agora eu queria convidar a todos a refletirem comigo sobre esses dois últimos versos. O verso 16 e o verso 17. E eu queria pedir, se fosse possível, para Maria Lúcia ler de novo esses dois versos e depois a gente conversa. Ok. Ó Parta, este é o supremo Purusha alcançável por meio da total devoção iógica. Nele, todas as criaturas existem e por ele tudo é compenetrado. Quanto aos devas, aspectos do Purusha, se a ele são dedicados os frutos das ações, concedem aos aspirantes uma salutar prosperidade. Aquele que desfruta ele mesmo dos frutos das ações, sem dedicá-los à divindade, é verdadeiramente delimitado entendimento. A minha pergunta é o seguinte: não parece que existe aí, do 16 para o 17, uma espécie de mudança de assunto, uma espécie de desconexão lógica de um parágrafo para o parágrafo anterior? Não falta uma espécie de nexo causal no parágrafo do verso 17 em relação ao verso 16? Ou eu estou enganado? É o mesmo assunto ou houve uma mudança brusca de assunto? Eu acho que não, porque veja bem, o 17 e o 18, eles vão falar do resultado de tal conhecimento. Qual que é o conhecimento? Conhecimento é que você alcança o Supremo Purusha, né, do modo que você entende que tudo é compenetrado por ele, né, que tudo existe nele. Então, o 17, ele está dizendo que se você não dedicar suas ações à divindade, ou seja, se você quiser os frutos das suas ações, né, de forma, vamos dizer assim, material ou menos completa, você não entendeu o que é esse, você não conhece, você não entendeu
o que tudo, não, deixa eu melhorar. Você não entendeu que o Supremo Purusha abrange tudo, porque você tem ações incompletas. Não, então, mas o que eu quis dizer é o seguinte, olha só, do 16 para o 17, né? Eu estou falando uma coisa no 16, né, aqui. Aí ele começa assim, ao 17, ó. Quanto aos devas, aí ele tenta dar uma ajudada entre parênteses. Aspectos do Purusha. Mas já é outro assunto. Ele estava tratando em cima do Supremo Purusha. Né? Ele vinha falando do manifestado, do Akshara. E aqui ele fala, quanto aos devas, os devas são uma infinitude de seres individuais. E aqui ele vai falar como eles têm que se comportar. E eu entendo que eu posso relacionar isso com a disciplina do Supremo Purusha. Mas não existe uma descontinuidade? Ou só eu que pensei assim? Não sei, o que eu acho que talvez é porque aqui vai estar comparando o 17 com o 18, ele está comparando vamos dizer assim, dois tipos de seres, um que de limitado entendimento e o outro que são os santos, que eu não li o de baixo, mas já vi essa palavra aqui. Talvez eu estou entendendo que isso aqui está explicando como que alcança o Supremo Purusha. Aí sim. Não? Se ficou claro assim, eu fico feliz. Eu é que estava sendo mais chato aqui mesmo. Mas aí isso mas não tenha dúvida que assim, se isso está claro, tá bom. Porque me parece assim, que ele vai explicar como que vai alcançar o resultado. Se suas ações, você faz as suas ações apegado ao fruto delas, você tem um limitado conhecimento do todo, porque no Supremo Purusha ele contempla tudo, mas você não vai chegar nele porque você está agarrado nas suas ações. Agora, o 18, se você me permitir ler, os santos que praticam as ações dedicando-as à divindade são liberados de todas as debilidades, porém, aqueles de limitado conhecimento, que se esforçam para o seu próprio proveito, sem fazer tal dedicação, verdadeiramente ficam atados por seus atos. Tá. Eu acho que eles não compreendem o todo, né? Eles não, porque o objetivo desse capítulo não é saber como que se alcança o Purusha, o Supremo Purusha, não é isso que ele está tentando? Com certeza. Então, o cerne desse entendimento é o desafio que a gente vem vendo aí em todos os capítulos, né? A maneira pela qual alcançar o Purusha. Agora, eu acho que aqui traz mais um elemento, que esse elemento do entendimento que tudo é compenetrado pelo Purusha, né? Tudo. Então, que é por isso que as ações devem ser ações dedicadas às divindades. Porque se você não fizer isso, você não vai estar compreendendo esse todo, você não compreende a existência do Supremo Purusha em tudo, nem que tudo é compreendido nele. Né? Essa relação, eu acho que ela quebra. Né? Mas é isso mesmo, porque quando se dedica todas as ações ao Purusha, você já está liberta
dos apegos, você já não tem ligação nem prisões, você está plenamente mergulhada no Purusha, na sua luz. Então, é o caminho, não tem outro, é o desapego e a entrega plena das nossas atitudes, ações, vida, totalmente inclinadas, dedicadas ao Senhor, ao Purusha. Não tem mistério. Muito bem. Muito bem. Agora deixa eu pôr uma pimentinha na salada. Adoro, não tem mistério, Lourdinha. Posso pôr uma pimentinha nessa salada? É bom. Pimenta tempera, traz um tempero, né? Traz um certo sabor. Na verdade, esses versos 17 e 18, a Maria Lúcia foi assim muito feliz, né, em fazer a interpretação, que acho que ela captou bem o espírito do autor, e a dona Lourdinha deixou isso bastante claro também, né? Então, isso de fato dá uma sequência, assim. Agora, a pimentinha é que, em sânscrito, esses versos deixam isso um pouco mais difícil de nós fazermos. Então, agora a pimenta que eu ia pedir é para que a gente olhasse o capítulo 3º, os versos 12 e 13, que correspondem a esse 17 e 18. E aí eu pedi para alguém ler. Ou do Valdomiro Lorenz, ou qualquer outra edição. Ou eu posso ler depois aqui também, a que eu tenho em inglês. Capítulo 3º. Qual o Verso 12 e 13. verso? 12. E 13. Mas da Gita tradicional, não é da nossa, né? Na tradicional, tá. Eu vou ver aqui na Gita do Shuddha Dharma. Vou ver aqui, a primeira mais antiga. Não, dona Lourdinha. A do Shuddha Dharma nós estamos lendo. Foi esse Não, verso. é uma antiga, uma primeira tradução, no capítulo 3, 12 e 15. Se é no Shuddha Dharma, tem que ser o capítulo 16, verso 17 e 18. No Shuddha Dharma é capítulo 16, verso 17 e 18. Na Gita de 700 versos, é capítulo 3, versos 12 e 13. Se é do Shuddha Dharma, tem que ser o capítulo 16, verso 17 e 18. Mas é nessa Gita mais antiga. Está vendo qual é? Pois não, dona Lourdinha. Então, capítulo 16, verso 17 e 18. Ele diz assim: porém, se eu não estivesse continuamente empenhado na atividade de manifestação para conservar o Dharma, todos os homens, ó Partha, deixariam igualmente de se esforçar para conservá-lo. Estes mundos, que são os planos Manas e Indra, esses mundos tornar-se-iam adármicos se eu deixasse de manifestar-me como avatara. Com isso, eu poderia causar a confusão do Dharma e arruinaria esse processo mundial dos jivas, Sansara. O verso é maravilhoso, mas não é o verso que nós estamos analisando. O Emerson falou 16, 17. Então, é o capítulo 16, versos 17 e 18. Eu entendi capítulo 3º.
Então, capítulo 3º, na outra Gita. Na nossa Gita é o capítulo 16. A tradução dessa é bem diferente da nossa que nós estamos acompanhando. Dona Lourdinha, se a senhora for no capítulo 16, verso 17 e 18, vai ver que é praticamente igual. É praticamente igual, é quase idêntico. É só uma coisa de estilo. A mudança que existe nessas outras edições é uma questão de estilo, de gosto do tradutor. Mas não tem nenhuma mudança assim mais significativa. Agora, quando eu pego de outras escolas, com sânscritistas, que olharam o significado do termo em sânscrito, aí eu tenho uma variedade de significados. Então, o que eu pedi... Posso ler? Claro. Cuidando das várias necessidades da vida, os semideuses, estando satisfeitos com a realização de sacrifício, suprirão todas as suas necessidades. Mas aquele que desfruta destas dádivas, sem oferecê-las de volta aos semideuses como reconhecimento, é certamente um ladrão. Olha só, não é de limitado entendimento, é um ladrão. É assim que está no sânscrito. Esse é o verso 17 nosso. E outra coisa, ele chamou de devas, ele traduziu por semideuses. Então a gente percebe aqui que com essa tradução fica um pouco mais difícil de perceber a conexão com o verso anterior. É isso que eu estava mencionando. Mas lê também o verso seguinte, o verso 13. Os devotos do Senhor libertem-se de todas as espécies de pecados, porque comem alimentos que primeiramente são oferecidos em sacrifício. Outros que preparam alimento para a satisfação dos próprios sentidos, na verdade, comem apenas pecado. Olha que maravilha. Nossa, que lindo isso, hein? Profundo, hein? Além de ser profundo, essa é a tradução literal. A nossa não permite entender o significado do verso 19, porque a metáfora é dos alimentos. A nossa tradução do verso 18 não usou a metáfora dos alimentos. Aí o que acontece? No verso 19, fica difícil entender o significado do verso 19, que vai falar de alimentos. Então, a tradução do verso 18, como está aqui, os santos praticam ações dedicando à divindade, são liberados de todas as debilidades, porém aqueles de limitado entendimento, que se esforçam para seu próprio proveito, sem fazer tal dedicação, ficam atados por seus atos. Essa tradução não é uma tradução. É uma interpretação completamente diferente. É diferente. Porque, aí o meu argumento para deixar isso claro. Vamos ler só o verso 19. Todos os seres são expressões de Ana, o imperecível, a Akshara imperecível. Ana é a expressão de Parjania. Parjania é a expressão de Anya. Anya é a expressão de Karma, Paramatma. Nossa Senhora, aí complicou tudo. Então, complicou mesmo. A gente passa batido por isso. A palavra Ana, aí, né? É claro que eu posso dar esse sentido de Akshara ou imperecível, como ele quer. Mas não é isso. Ana significa alimento. Eu estou dando sequência à metáfora dos alimentos. Eu estou tratando da metáfora dos alimentos. Na verdade, olha aqui a Glória Arieira, o que ela diz nesse verso. Os seres vivos nascem do alimento. O alimento nasce da chuva. A chuva nasce do yagna.
e o yagna nasce da ação. Claro que tudo aí é metafórico para isso que ele trouxe aqui, né? O alimento é óbvio que é o espírito, é óbvio que é o akshara, mas o sânscrito, a palavra é alimento, é ana, né? E ele nasce da chuva. Então a chuva aqui é aquilo que faz tudo germinar, que é a ideia de parjanya. Parjanya quer dizer, Janya vem que dá origem aos jivas, que dá origem à vida. Então, é isso que faz germinar. Né? Então, e esses seres são a expressão do yagna, ou seja, esse sacrifício de Deus que foi criar, que é a criação. E o yagna é expressão de karma, de uma ação. Então, a tradução da Glória, ela, por ser metafórica aqui, eu acho ela superior à nossa, dessa nossa Gita. Porque ela remete a todos esses sentidos. Eu não preciso escolher um como o tradutor da nossa escolheu. E ao escolher de uma maneira recortada, assim, muito específica, faz com que a gente perca o sentido geral dos versos. Então, por isso que eu gosto sempre de ter o termo sânscrito perto de mim, ou se eu não conheço sânscrito o suficiente, ter várias Gitas para poder comparar em outras Gitas como esse verso é tratado. E por isso que é muito importante aquela tabela comparativa que vem na primeira edição da Gita do Shuddha Dharma, verso a verso, com a Gita corrente do mundo, que é a Gita de 700 versos. Por isso que na nossa Gita a numeração é uma, na outra Gita é a outra. Mas quando eu faço essas comparações, eu percebo uma série de aspectos que só com a nossa Gita eu não daria conta. Então, não que eu resolva todos os problemas, mas isso me ajuda a avançar na compreensão da mensagem de Krishna na Gita. Não que eu vou dar conta de tudo, porque os maiores estudiosos da Gita, depois de 40 anos estudando a Gita, cada vez que lê, encontram uma verdade diferente, porque o texto tem essa característica. Mas, de qualquer maneira, eu sei que essa é uma forma de que a gente cresça no conhecimento. É fazer essa leitura do verso em sânscrito. Como nós não sabemos sânscrito, nós nos servimos dos sânscritistas. Os sânscritistas são como garçons que nos servem de bandeja os seus resultados para que nós reflitamos filosoficamente e saboreamos isso que eles têm para nos servir. E aí nós fazemos as nossas opções filosóficas. Não é o tradutor do sânscritista, que é um tradutor, mas ele não precisa ter compreensão filosófica. Ele precisa ter compreensão como tradutor. A parte da doutrina é nossa. Mas nós recebemos do garçom esse alimento para que a gente possa dar esse tratamento. Então não tem problema nenhum pegar outras Gitas e olhar esses termos em sânscrito e fazer a comparação. Podemos seguir? Mais ou menos, podemos. Podemos. Sabes tu que karma, Paramatma, é a expressão de Brahma, Purusha, e que Brahma é a expressão de Akshara, Shuddha Brahma. Portanto, o onisciente Shuddha Brahma é representado por Yagna, Atma. Posso ir? Por mim pode, está naquele mesmo processo ainda. Ok. Aquele que não segue este ciclo do processo samsárico mundanal, assim manifestado, leva uma vida de limitado conhecimento ou de ladrão, estando apegado meramente aos objetos dos sentidos. Ele é o aparta, vive em vão.
Eu acho que esse termo aqui do ladrão, ele é ladrão dele mesmo, né, na verdade. Ao aspirante que executa as ações sem dedicá-las ao Supremo, as manifestações brâmicas não concedem êxtase átmico. O êxtase advém àquele que reconhece o Atman, e ele, por isso, dedica todos os frutos de seus atos a ele. O Pavriti e o Nivriti, deste processo sansárico mundanal, são superados por aqueles cuja mente está concentrada no transcendente yoga. O transcendente Brahma está além de Pravriti e Nivriti, necessariamente eles participam de tua transcendência. Esse verso, as experiências... Só um minuto. Esse verso que é em especial, que nós já estamos encerrando, mas esse verso, de novo, ele tem problema de tradução, porque ele vem construindo essa lógica em torno de Pravriti e Nivriti, mas não são os termos que acontecem, esses conceitos não estão passando aqui. Então, vamos olhar no verso original, no sânscrito, o que é que isso diz, né? Para a gente ter uma ideia, a gente pode ler o que os outros tradutores ofereceram. É o verso 19 do 5º capítulo. Se a Maria Lúcia quiser ler, depois a Cristina, depois eu leio também. Se tiver na mão aí, pode ler, porque eu estou procurando o meu. Tá. Olha, ele diz assim. Pode ler, Cristina, se achou. Tá. Verso 19. O verso 19 diz assim: o ciclo de nascimentos é ultrapassado aqui mesmo nessa vida por aqueles cuja mente permanece na visão da identidade, porque Brahman é livre de impureza e o mesmo em todos os seres. Portanto, eles permanecem em Brahman. O do Lawrence, o capítulo 5, verso 19, é muito pequenininho, mas fala exatamente o que falou o Gita de 7 versos aí sobre a equanimidade. Que conservam a equanimidade, já neste mundo se unem com Brahma, Deus Criador, porque ele é imutável e eternamente o mesmo. Perfeitamente, a ideia continua sendo essa. Eu vou ler uma em inglês aqui, que diz assim: mesmo aqui na Terra, o renascimento é conquistado, você supera o renascimento, se você tem essa mente equânime e imparcial. Porque Brahman é essa coisa spotless, eu não sei como é que traduz agora, é imparcial. Portanto, se estabeleça em Brahman. É isso que diz o verso 19. Então, ou seja, é claro que isso quer dizer essa compreensão de Pravriti e Nivriti, mas não tem nada a ver. No original em sânscrito não tem essas duas palavras do sânscrito, não é? Aqui fala, aqueles cujas mentes estão estabelecidas em igualdade e equanimidade já subjugaram as condições de nascimento e morte, e eles são perfeitos como Brahman. Assim, já estão situados no Brahman. Pois é, o nosso verso 23, a parte que salva e dá essa ideia, é essa que diz assim, ó, né? Por aqueles cuja mente está concentrada no transcendente yoga. O transcendente Brahman está além e necessariamente eles participam dessa transcendência. Essa é a ideia. Pravriti e Nivriti não aparece, infelizmente. Eu sei que eu quero falar, que a nossa doutrina que é importante, faz parte do contexto, mas não está no texto. Uhum.
Talvez essas interpretações elas até dificultem o entendimento, porque você vai lendo o texto, de repente, parece que eles jogam algumas coisas, né? Então, isso pode dificultar realmente, né? Em vez de ajudar, pode atrapalhar. Esse é o meu ponto. Perfeito. As experiências que resultam do contato com os objetos dos sentidos são geradoras de sofrimento, visto que estão limitadas por um princípio e um fim. Ó Conteia, o vidente nunca se deleita com elas. Aqueles que me reconhecem como Akshara em relação ao Adibhuta, a Prakriti, ou matéria em evolução, como Adidaiva, Purusha, e como Adhyagna, morador interno, sendo disciplinado no yoga, me reconhecem mesmo durante a sua atuação no processo samsárico mundanal. Muito bom. Então, esse verso é o verso 30 do capítulo 7. Eu só quero ver aqui como é que está aqui na Glória. Olha, eu vou ler a tradução da Glória, desse verso 25 nosso. Capítulo 7, verso 30. Aqueles de mente integrada que me conhecem junto com Adibhuta, Adidaiva e Adhyagna, mesmo no momento da morte, conhecem a mim. Eu vou ler agora a do inglês aqui, que eu gosto um pouco mais. Só um minutinho. 7:29. Aqueles que se esforçam no sentido de alcançar a liberação. Aliás, é 7:30, desculpa. Aqueles que me conhecem como Adibhuta e Adidaiva, bem como o chefe do sacrifício, eles realmente me conhecem com a mente equânime, mesmo na hora da morte. Ou seja, quando você estiver no momento da morte, se você levou uma vida digna, nessa hora a tua disciplina vai fazer com que você permaneça nesse estado, e é isso que vai te colocar na presença de Deus. Então, olha aqui como a palavra na hora da morte foi chave para todo esse capítulo, mas nós eufemizamos esse termo, e o nosso tradutor em nenhum momento utilizou essa expressão, preferindo no processo samsárico mundanal e coisas assim que dão o mesmo sentido, mas que perde essa ideia que é muito importante, que é sobre a importância dessa hora crucial onde o ser humano passa pela maior e mais importante de todas as iniciações humanas. É o principal rito de passagem do ser humano, que é a morte. É aquela hora, é o grande portal, que é o grande desconhecido. E então é esse momento que é feito significativo no texto. Mas a nossa tradução tornou isso de uma maneira um pouco eufemística, ou seja, para não se falar na morte, para não se falar nesse momento, para dizer que tem que morrer um pouco a cada dia que eu vou dormir eu morro, cada dia que eu acordo eu renasço. Tudo isso é muito bonito como metáfora. Mas no preto e no branco mesmo, o que nós temos que nos preparar, e o texto pede, é que a qualquer momento nós seremos chamados. E nós temos que estar preparados para dar o testemunho nessa hora e enfrentar com coragem. Que é o que me faz lembrar, encerrando a nossa fala de hoje, e já que a gente começou com o Francisco cantando o Gita de 7 versos, né? Que ele, quando entrou para a cirurgia,
ele entrou nesse estado aqui. Ele é, para mim, o exemplo vivo do Gita, não conforme essa tradução que nós lemos, que eu, de fato, não gostei muito desse capítulo, mas conforme o que diz o literal em sânscrito, que é a gente se preparar a cada dia, como se agora fosse anunciar, chegou a tua hora. Esse susto que você toma, esse desconforto que você tem, você ainda não está no Shuddha-dharma. Porque o Shuddha-dharma diz, chegou a minha hora, claro que é difícil, eu mesmo morro de medo. Agora falando sério e falando de mim. Hoje mesmo eu senti um pouco de palpitação, o peito apertando, aquela dor aqui, eu estava morrendo de medo. Aí eu falei, cadê minha disciplina? Cadê meu esforço? Claro que depois eu me recompus, né? Mas eu falei, poxa, se fosse a hora da minha morte, eu sei que aquilo que eu vivo ainda tem medo, insegurança e distância de Deus. Porque na hora que a morte se aproximou, eu não vi Deus perto de mim. Eu vi o medo. Esse capítulo quer mostrar para a gente que o verdadeiro discípulo vê Deus na hora da morte. Ele vê Deus. Então, eu testemunhei, apesar de estar longe, Francisco entrar para a cirurgia nesse processo, em paz e tranquilidade, dizendo, vamos em frente, estando cego, sem equilíbrio, sem força para falar, porque o tumor já estava tomando conta de tudo. E quando ele fazia um esforço para falar uma palavra ou outra, a palavra que ele falou na consagração dos novos membros, já totalmente tomado pelo câncer, foi a palavra de quem está ligado a Deus, mesmo naquele sofrimento terrível, de quem não consegue caminhar sozinho, não consegue nem ir no banheiro sozinho, não conseguia falar, cego, e sabendo que dali era tudo pior. E a única coisa que ele falava era sobre o amor e Deus no coração. Então esse, para mim, é o yogi que está descrito aqui nesse capítulo, né? E que os tradutores, em geral, não viveram esse momento que Francisco viveu, porque não enfatizaram isso na sua própria tradução. Nenhum deles. Então, para mim, é isso. Desculpa se eu falei. Às vezes o Francisco me puxava a orelha, falava, cuidado com a tua língua, porque não é à toa que você pegou 3 cânceres na língua. Você é muito linguarudo. Eu falava, Francisco, pelo amor de Deus, eu sei que eu sou, mas eu preciso ter honestidade intelectual. Eu não quero ser um fanático. Shuddha-dharma não é lugar de fanático. Me mostra a verdade. Eu só quero o que é verdade. E se o meu instrutor está errando, eu preciso me afastar dele, assim como você se afastou de Sirianantran num certo momento. Então, mas eu sei que eu preciso controlar a língua. Talvez eu devesse ter mais respeito com essa Gita, com essa tradução, até porque se alguém for ver esse vídeo depois, pode me compreender mal e achar que a minha intenção era outra, né? Então eu peço desculpas e peço desculpa aos mestres se eu me excedi nessa tentativa de ser honesto, Mas eu sei que isso é perigoso. Então, obrigado a todos por hoje. Namastê. Posso ler um finalzinho aqui do capítulo do Yogananda? Pois não, dona Lourdinha. E a senhora faz o nosso encerramento, porque assim a gente encerra com uma palavra vinda do coração. Bom, ele fala, ó Arjuna, desviando-se da sensualidade, ira e cobiça, que constituem o tríplice portão do inferno, que leva à destruição do bem-estar da alma. Portanto, essas são as 3 coisas que o homem deve abandonar. Desviando-se delas, o homem comporta-se consoante
seu próximo e máximo bem. Em consequência, alcança o Supremo. Portanto, toma como teu guia as Escrituras para determinar o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Com a compreensão intuitiva dos mandamentos estabelecidos pelo texto sagrado, sente prazer em desempenhar aqui os seus deveres. Eu achei muito bom e muito, assim, nos deu aquela força e calma, né, para esses instantes. Lutinha, eu gostei muito, viu? Eu gosto demais do Yogananda. Muito, tem vários livros dele. Yogananda é sempre uma referência, né? Muito, muito. A autobiografia de um yogi contemporâneo. Já li. Foi um dos textos mais lidos na comunidade Vachilanatma e um dos primeiros que li na minha adolescência também. Maravilhoso. E o mestre de Yogananda, Sri Yukteswar, é um dos únicos assim, instrutores, mestres que eu conheço, que escreveram um tratado sobre Shaladar, que é o mesmo tópico que eu... só o mestre de Yogananda escreveu sobre isso. Assim. Então, o Yogananda é o mestre dele. Muito respeito. Ele escreveu em qual capítulo ou qual livro? Sobre Sharadá. Não, ele tem um livro. Eu posso depois passar a referência. Ele fica em algum lugarzinho aqui na minha estante. Não sei se eu consigo ver. Eu acho que está na sala. Está na minha estante da sala. Mas depois eu coloco aqui o livrinho. Passa o nome no grupo, Rubens, fazendo favor. Mas é uma preciosidade. Imagino que eu gosto de todos dele. Muito bons. Pode deixar. Então, Dona Lourdinha ou a Cristina, não sei, alguém agora, pelo adiantado da hora, poderia fazer o encerramento? Só gostaria de dar um aviso. Na verdade, a Dona Lourdinha pediu para eu falar com vocês. Então, esses mantras e orações da Universidade do Coração, a Dona Lourdinha está pensando em adquirir os CDs. São 5 CDs, R$5, mas eu tenho que pedir lá em Aracaju. Aí ela quer saber quem vai querer, porque a gente já pede para todo mundo. Quer dizer, são 5 a R$5, sai a R$25. Mas nós temos que dividir o frete, né? Porque eles colocam pelos correios. Aí é só... Se quiser falar agora, pode pensar, fala no grupo, ok? Dona Lourdinha. Vamos aguardar que cada um confirme para que a gente faça esse pedido em conjunto, vai favorecer a todos nós. E são mantras maravilhosos. Avisa só pelo grupo qual a forma de pagamento, tá? Para a gente te pagar. Ok. Cristina vai nos orientar. Isso é com ela. Isso. Então, Dona Lourdinha, faz encerramento. Obrigada. Nós que agradecemos. Então, agradecemos a bondade, a disponibilidade, o profundo conhecimento do professor Rubens, que nos proporciona esses momentos, né, de reflexão, nessa sabedoria sagrada. Nós só temos que agradecer, pedir muita luz, saúde física, saúde espiritual para todos nós. Com muito amor, vibramos a paz em nossos corações e irradiamos a paz a todos os seres sobre a terra, sobretudo aos que mais precisarem.
Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Deus, a usa Deus, vocês. Namastê. 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 Namastê, gratidão. Até a próxima. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima.